pós São João, porém com reflexo ainda, porque o final de semana vem aí, hoje, sexta-feira, e algo que chama a atenção realmente a questão das próprias aglomerações, né? A questão das aglomerações. A gente recebe aqui um balanço feito pela própria Polícia Militar, encaminhada pra gente aqui. Foram registrados nesse final de semana pela PM uma prisão em flagrante por descumprimento do decreto, um encerramento de festa ou paredão, 3 fechamentos de estabelecimentos, uma atuação em manifestação pública, 31 orientações ao público e 2 deslocamentos por denúncia de descumprimento da determinação. Junto com tudo isso, a gente teve também o decreto municipal que impedia a realização de fogueiras na cidade. E a FPI foi responsável por essa fiscalização. A gente conversa agora com o secretário municipal de Prevenção à Violência, Major Moacir Lima. Secretário, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de sempre de falar com a gente. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, ainda que seja um balanço quase que parcial, porque a gente tem também o final de semana pela frente e as coisas a gente sabe que muitas vezes se emendam nos festejos. Mas o que é que a gente teve da noite de São João, também do dia de ontem, né, o feriado? O que é que a gente teve de resultado das fiscalizações e o que é que a fiscalização efetivamente encontrou de ilícito ou de irregular para o momento, secretário? Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Fernando, um abraço, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Na verdade, quando esses números apresentados aí pela nossa Polícia Militar com relação a toda a extensão do CPRL, né? Quando eles falam, passa esses dados para você, não é especificamente de Feira de Santana, é de toda a movimentação em toda a jurisdição do CPRL. Os dados, por exemplo, nós não tivemos prisão em flagrante, só para dar um exemplo, e também não atuamos em manifestação pública, né? E você tem esse dado aí. Então, só para frisar isso, para as pessoas entenderem, quando às vezes eu passo o número, que não bate com o que você tem. E é importante essa explicação mesmo, até porque são balanços diferentes. Exatamente. Mas a gente até agradece por isso. Então, porque às vezes o que a gente teve efetivamente, secretário? Porque às vezes as pessoas, quando recebem assim, não é só feira, é toda uma região que está sobre a responsabilidade do CPRL. O que eu quero colocar aqui, que você me pergunta, Fernando, é que desde a terça-feira nós iniciamos primeiro, em razão dos festejos, uma operação fogueira. Essa operação fogueira, ela veio primeiro no sentido de orientar aquelas pessoas, aqueles pontos comerciais, onde eles comercializavam as fogueiras, né? E a gente ter essa preocupação de ir a todos esses locais orientando que para esse momento, infelizmente, não poderiam ter a venda da fogueira. No outro momento, passamos já para fazer uma ação mais coercitiva de apreensão de fogueira, de tirar as pessoas do local, para que não trouxesse para nós à noite uma atividade que tivesse mais dificuldades, ou seja, pessoas com mais fogueiras na cidade, acesas, trazendo sim preocupação para todos nós. E aí agimos dessa forma, sem nenhum problema, sem nenhuma truculência, não tivemos uma sinalização de violência, muito pelo contrário, as pessoas que até nos pediam para levar, colocava de volta o seu material e tirava do local, nós aceitávamos, sem problema nenhum, não tivemos nenhuma dificuldade nessa área. À noite, nós apagamos mais de 100 fogueiras, para você ter ideia, com a própria colaboração das famílias. Elas entendiam, se era explicado o porquê, e elas entendiam e faziam, ela mesma apagavam suas fogueiras. Mas, paralelo a isso, nós tivemos ações de fechamento de estabelecimentos. Aqui, para você ter ideia, nós fizemos aqui, no dia, na véspera de São João, 4 fechamentos ainda de estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto em razão do horário, né? Aglomeração, a gente não constatou, não tivemos essa informação ainda, porque também não tem toda essa tabulação feita. Como você mesmo falou, é um momento extenso, né? Desde terça-feira que nós estamos trabalhando nessa situação. Essa operação fogueira, ela vem para dar um acréscimo, uma encorpada no FPI, porque o FPI ele fiscaliza já aquilo que já está definido em decreto, que as pessoas já sabem. A Operação Fogueira, ela foi uma ação desenvolvida por nós, com a nossa Polícia Militar, Coronel Nilton Paixão, juntamente com o Tenente Coronel Gilson, e todos nós que representamos o município, para fazer para esse momento essa atividade, para que aí sim pudéssemos ter uma resposta mais positiva com relação ao efetivo combate dessas ações, dessas atividades. Então, o que eu quero dizer, Fernando, que
esse final de semana nós estamos preparados, até porque o FPI ele não para, né? O FPI ele sequencia com ações com a Polícia Militar, com a nossa guarda, com o SMT, com a SEMAN, né? Então tudo isso a gente está procurando fazer para dotar o nosso município dessas respostas que eles precisam para esse momento. Bom, secretário, uma situação que a gente tem também aqui é o decreto municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. E durante esse período, a incidência de pessoas que descumpriram isso foi grande, foi pequena, se encontrou essa situação? Não, como eu te falei antes, o único problema é que encontramos alguns estabelecimentos descumprindo o horário, né? E fechamos, não teve nenhum problema, não tinha aglomeração. O que foi constatado pessoas, mesmo com o movimento, que nesse período, Fernando, a gente que sabe a história cultural daqui, principalmente de Feira de Santana e da região nordestina, as pessoas preferem estar em suas casas, né, em seus sítios, né, e os estabelecimentos, normalmente eles ficam praticamente sem clientes. O que a gente encontrou pessoas esperando, né, uma ou duas pessoas, orientamos as pessoas a sair do local e fechamos o estabelecimento. Foram 4 que nós tivemos esse tipo de atividade. Não tivemos nenhum problema com relação a isso, não. Bom, a gente tem o final de semana chegando, né? Hoje, sexta-feira. A gente certamente aí, até por uma questão cultural, as pessoas ainda estão no clima também junino, ainda no clima do São João. O que é que a própria FPI, a própria Secretaria de Prevenção à Violência orienta as pessoas nesse momento? Afinal de contas, o decreto continua, né, secretário? É verdade, Fernando. Como você bem pontuou aí, a questão cultural, né? Esse momento realmente é de festa, mas o que a gente sempre chama atenção é que o São João nós teremos outros, né? Com a permissão de Deus, nós teremos outros na frente. Mas as pessoas que perdem suas vidas não tem mais, né? Elas não voltam mais aqui para comemorar mais nada. Então, o que a gente chama atenção para esse momento é que nós precisamos ter, sim, um senso de entender que eu não posso, pela minha atividade, pela minha vontade, pelo meu desejo, estar levando o vírus para outras pessoas que não tem nada a ver com a minha situação de gostar de festa, né? O que eu quero deixar aqui para todos nós é que só um ponto de vista, e é verdadeiro o que eu estou colocando. O pessoal do segmento de saúde está sempre nos informando, primeiro, que os hospitais estão cheios, né, que nós não temos mais capacidade de receber mais ninguém. E nós temos visto também que há uma mudança na questão de quem está indo ser internado. Por exemplo, quem está indo para os hospitais buscar a cura. Antigamente eram os idosos, né? Essa doença é de idosos. Aí isso aí levava os jovens a ir para algumas situações, baladas, uma série de coisas, mas ele esquecendo que ele na balada ele levaria esse vírus para a sua residência, para os idosos que ali moravam ou moram, né? Enfim, só que hoje mudou esse conceito, né? Esse conceito de hoje é que nós temos mais jovens, nós não temos hoje a informação que temos, pessoas idosas mais sendo internadas, até porque já foram vacinadas, né? Então, hoje, o que a gente está observando mais são os jovens que já estão chegando. Você tem informação, e quantas informações nos chegam de jovens que, sem comorbidade, que morreram por causa do Covid? Enfim, é uma situação, eu sempre digo isso, sempre cito isso, que é Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: quem tiver razão com relação ao vírus, atira a primeira pedra. Quando o município ele decreta, ele não está decretando só porque quer decretar. Ele decreta porque está preocupado com a situação da nossa cidade. O prefeito não tem nenhum interesse pessoal nisso, de querer inibir as pessoas, de coibir as pessoas de irem para aquilo que ele deseja ir. Mas esse não é o momento, infelizmente não é o momento. Então, o chamamento que eu faço nesse momento, para esse período, é que todos nós contribuamos, dê a nossa parcela de contribuição, até porque os festejos ainda continuam. Nós tivemos o Santo Antônio, o São João, teremos agora o São Pedro, que as pessoas respeitem esse momento, respeitem a fiscalização, não nos vejam como aqueles que vão ali como hienas, que a gente não vai ali para sacrificar ninguém, a gente vai, muito pelo contrário, a gente vai com a intenção de ajudar que a gente passe por esse momento. Críticas vêm, recebo críticas, né? Recebo também elogios. Você vê como, voltando à situação de Cortella, há aqueles que elogiam e aqueles que criticam. Então, porque a gente não tem ainda
quem vai atirar a primeira pedra. Então, o que a gente precisa verdadeiramente é entender que para esse momento é necessário toda essa atividade de fiscalização para que a gente possa passar a amarrar por isso e Feira continue tendo os números que ela tem, que é uma cidade respeitada no Brasil pelos números que tem nesse momento e no Nordeste sempre. Então é isso que eu quero deixar para todos nós. Sem dúvida, secretário, é importante essa fala do senhor, e eu tenho dito isso também, né? Na verdade, o trabalho da fiscalização nesse momento é um trabalho de proteção das vidas, né? É um trabalho de proteger a comunidade, ao contrário, não é um trabalho de carrasco, é um trabalho de proteção mesmo. E, na verdade, fiscalização que nem deveria precisar existir, porque as pessoas deveriam, por si só, se conscientizar desse momento, mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente que só pratica o correto quando é fiscalizado, quando tem a sensação de que vai ser punido ou de que vai ter alguém fiscalizando. Não deveria ser assim, mas que bom que a gente tem a fiscalização para isso, senão seria com certeza muito pior. Um abraço para o senhor, secretário, a gente agradece a disponibilidade de sempre de falar conosco e sucesso aí nas fiscalizações, nos trabalhos durante também o final de semana. Eu agradeço a você, meu amigo Fernando Moreira, você que é uma pessoa que tem uma visão muito ampla sobre vários assuntos em feira, você também tem uma origem, uma linha, e eu espero em Deus que você continue nessa linha, que vai nos ajudar muito o município, com certeza as suas posições são muito importantes para esse momento, para todos nós e sempre. Um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes. Conversamos então com o Major Moacir Lima, secretário municipal de Prevenção à Violência.